Olá, aqui quem fala é Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, autor do blog História Inteligente e aluno do curso de História na Universidade Federal do Amazonas. Este áudio é dirigido aos alunos do primeiro período do curso e também aos demais interessados em historiografia. Eu irei abordar a evolução dos gêneros crônica e história, com foco em alguns autores do período da Baixa Idade Média. Os autores são Godofredo de Monmouth, Guilherme de Malmesbury, Mateus de Paris, Jocelyn de Brakelonde, Godofredo de Villehardouin e Jean de Froissart. Pois bem, a crônica, na origem primitiva da palavra, deriva do grego cronos, que significa tempo. Os eventos apresentados em uma crônica estão ordenados através de uma cronologia, isto é, com uma data fixa para o início e o fim. As crônicas elas se proliferam em vários reinos da Europa durante a Idade Média. Reinos esses que passam a patrocinar escritores para produzir obras de caráter nacional. Além de exaltar reinos, essas crônicas também falavam sobre reis, heróis nacionais e fatos considerados importantes. Como já existia uma ideia de patriotismo, as crônicas passaram a ser escritas nas línguas de cada país. Os autores dessa época, séculos XII, XIII e XIV, tinham conhecimento das obras de autores clássicos como Tito Livio, Eusébio, Salustio, Cícero e também utilizavam passagens das Sagradas Escrituras. Podemos ter como exemplos de cronistas e suas obras os ingleses Godofredo de Monmouth, Guilherme de Malmesbury, Mateus de Paris e Jocelyn de Brakelonde. As crônicas, como relatos, podem ser fantasiosas, principalmente quando estas tratam de fatos anteriores ao autor. Os trabalhos de Godofredo de Monmouth mesclam fatos históricos como feitos de reis e genealogias com mitos e lendas do povo bretão. O objetivo da crônica de Godofredo é exaltar a Britânia e seu povo, e não existe uma preocupação com a veracidade do que é relatado, mas sim com os efeitos que os relatos produzirão em seus leitores. Guilherme de Malmesbury é mais cuidadoso no tratamento do que escreve. Ele afirma que ou foi testemunho ocular ou teve informações de fontes confiáveis. Indo mais além que seu antecessor, Guilherme transita entre a crônica e a história propriamente dita, pois este, em parte, abandona a cronologia episódica e tenta organizar diferentes fatos em um único conjunto. A descrição física de personagens nos lembra o estilo de Suetônio em sua Vida dos 12 Césares. Críticas, mesmo que leves, são feitas a homens poderosos. Mateus de Paris é provocativo e informal, tecendo críticas ácidas tanto a reis quanto ao Papa. Sua crônica é menos extensa que a de outros autores, cobrindo 2 décadas de história contemporânea inglesa. Ele possui trabalhos sobre história secular e eclesiástica. No campo religioso se destaca a crônica da Abadia de Santo Albano. Como se trata de sua abadia, logicamente a escrita é restrita a fatos locais e assuntos da instituição religiosa. O autor critica tanto abades mortos como os que assumiriam seus postos. Descreve aquisições da abadia e doações feitas a ela. A crônica da Abadia de Santo Edmundo, escrita por Jocelyn de Brakelonde, engloba o final do século XII até o início do século XIII, com o reinado de João da Inglaterra. Apesar de ser uma crônica, a obra de Jocelyn tem os elementos de uma produção historiográfica. Ela tem um início, meio e fim bem desenvolvidos. Essa crônica ela se dá da seguinte forma: ela inicia com o governo do rei, logo mais passa para as confusões políticas e religiosas na Inglaterra e a renovação da abadia e a coroação de um novo monarca. Como todas as obras locais e episcopais, ela trata das relações administrativas da abadia, da vida dos abades e da evolução da instituição religiosa. Finalmente, nós chegamos à história propriamente dita. Seus representantes são os franceses Godofredo de Villehardouin e Jean de Froissart. Agora, como gênero, a história é produzida com uma narrativa extensa, com temas coerentes e ordenados e escrita estilizada. Villehardouin, em sua obra A Conquista de Constantinopla, aborda, de forma privilegiada, pois ele foi um nobre militar, a Quarta Cruzada. Como militar, porém, ele perde em qualidade para outros autores, pois não descreve táticas de combate, entregando ao providencialismo as vitórias e as derrotas. Em sua obra ele registra baixas de cavaleiros nobres, elevações de patente, honrarias e pilhagens à cidade de Constantinopla.
Ele escreveu em prosa e utilizou o francês como língua. O seu interesse religioso pode parecer menor do que o de outros autores, porque a sua obra ela já inicia com os preparativos para a cruzada, e não com a origem do mundo segundo a Bíblia, como era recorrente em outros escritores. No século XIV, Jean de Froissart reviveu um gênero existente na Europa desde os tempos de Carlos Magno, a escrita de cavalaria. Froissart é o ponto máximo da história da guerra do século XVIII. Como fonte, ele recorre aos arautos do passado, que registravam cenas de batalhas, e ao livro de seu predecessor, Jean le Bel. Ele incorpora em sua narrativa, considerada organizada, outras histórias, geralmente romances arturianos. A crônica engloba ética e normas de combate, cenas de guerra e cerco a cidades, os conflitos entre Inglaterra e França e revoltas populares em cidades como Paris, Londres e Ghent. Ele escreveu o livro em francês. A sua obra, Uma Encomenda, mostra elementos de exaltação ao heroísmo burguês, como fica bem retratado pela cena dos burgueses de Calais, mas ao mesmo tempo também mostra uma certa preocupação com elementos populares de algumas cidades. O que Froissart preserva, para a época, é a ordem natural das coisas, a defesa da cristandade e da nobreza. Eu espero que tenham gostado e bons estudos!